O sonho da casa própria pode ser um sonho distante para muita gente, né? Por isso, muitos brasileiros precisam comprometer uma parte importante do orçamento mensal, justamente pagando aluguel. Roda o VT. De acordo com o IBGE, 32% dos brasileiros que vivem em residências alugadas comprometem mais de 30% de sua renda com o aluguel. Em 2015, mais de 17% das famílias brasileiras viviam em imóveis alugados. O levantamento também mostra aumento da proporção de casais sem filhos ou pessoas morando sozinhas nos domicílios do país. O primeiro grupo passou de pouco mais de 15% em 2005 para 20% em 2015. Já os chamados arranjos unipessoais, ou seja, quando uma pessoa vive sozinha, subiram de 10% para 14%. Para o IBGE, esse último dado mostra o envelhecimento da população, com o maior número de idosos vivendo sozinhos. Mas apesar do grande número de pessoas morando de aluguel, são inúmeras as dúvidas sobre direitos e deveres de inquilinos e proprietários a respeito dos contratos. E é isso que vamos ver agora, aqui no Revista da Cidade. Para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo no Revista hoje a doutora Magali Soana, que é advogada. Bem-vinda mais uma vez, tudo bem? Tudo bem. Tudo Ótimo jóia. Estar aqui. É sempre bom receber Sempre você, bom. porque a gente tira várias dúvidas. E olha, quando o assunto é aluguel, seja você inquilino, seja você proprietário, as dúvidas são enormes. E nem sempre o que está na lei, nem sempre o que é justo é o que acontece na prática. Por isso que é tão bom a gente tirar essas dúvidas, né, doutora? Exatamente. Nem sempre o que está no seu contrato é o que vai ocorrer. Nem sempre o que ocorre está previsto no contrato ou na lei. E para você correr atrás dos difíceis, direitos, dar um trabalhão depois, né? Exatamente. Por isso que quanto antes e quanto mais detalhes a gente olhar, atentar, fazer um contrato bem lembrar feitinho. que não estamos no tempo da pedra. É. Então, tudo que é combinado deve estar escrito. E-mail vale, WhatsApp vale, mas tem que estar escrito. É verdade. Bom, vamos saber então quais cuidados são esses, né? Independente do valor do imóvel que você está alugando, independente de que local da cidade, a gente tem que ter certos cuidados básicos. Quais são as primeiras coisas que a gente deve atentar na hora de alugar uma casa, um apartamento? Primeiro é a escolha do imóvel. Local, imóvel e preço. Isso é super importante. A locação residencial, ela é mais certinha, ela tem tem lei específica de locação. E a residencial, ela é protegida por vários artigos que já determinam algumas situações, o que é bem bom, né, para quem aluga, porque afinal é para residência, não é para comércio. Então, escolher o preço, escolher o lugar, gente, olha o imóvel, sabe aquela vistoria prévia? É super importante. E é necessário, Hoje, foto, vistoria prévia, tudo anexado ao seu contrato. Tem dúvida? Estava pintado o imóvel, não estava pintado? Porque sempre prevê uma pintura. Sim. Então, normalmente, quando você entra no imóvel precisando fazer a pintura, quando você entrega, você não faz a pintura. Mas tudo isso combinado. Leia de que forma você tem que entregar o seu imóvel, quando você sair do imóvel. Aí tem aquelas coisas assim, a vizinhança. Recentemente, até eu tive no escritório um caso de uma pessoa que quer se livrar da multa de qualquer forma, de rescisão contratual, no 2º ou 3º mês de locação. Por quê? Tem uma oficina de funilaria embaixo do prédio. Ora, a oficina de funilaria já existia quando ela visitou o prédio. Mesmo que esteja causando problema respiratório e tal, é mais fácil tentar um acordo, porque, veja bem, ela escolheu morar ali. A gente tem que ter uma certa responsabilidade. Então, são esses detalhes. Eu sugiro que vá de manhã no imóvel, à tarde de noite, e à noite. Exatamente. Vê o sol onde entra, visite quantas vezes for necessário, faça a vistoria e leia o seu contrato. Porque se aquilo incomodar no primeiro momento, vai continuar incomodando depois, né? Aliás, vai incomodar muito mais, porque você vai estar lá todos os dias, né? Exatamente. Aquele pessoal que quer alugar transitoriamente também tem a alocação temporária. Só que nem sempre ela atende aqui os imóveis urbanos na cidade de São Paulo. É um curso de 1 ano, libera a multa a partir de 1 ano. Tem muitas coisas que podem ser negociadas. Tá. Mas é importante que tudo seja falado antes da assinatura do contrato, Exatamente. né? Vamos ver as perguntas que o pessoal das ruas tem para você? Primeiro o Daniel, vamos ver. Olá, meu nome é Daniel. Gostaria de saber se ao renovar o contrato, o proprietário pode cobrar valores e reajuste do contrato antigo? Pode. Veja bem, isso é até bom para a gente chamar atenção para uma cláusula. A cláusula, a locação é R$ 1.800,
mas eu concedo um desconto para 1.500 caso você pague na data. Quando eu for reajustar esse imóvel, eu vou reajustar com base em R$ 1.800 e não em 1.500 com a multa. Enquanto vigorar o contrato, com a multa não, desculpa, com desconto, né? Enquanto vigorar o contrato, eu vou poder manter o desconto. A partir do momento que venceu, tem que negociar um novo desconto. Prestar atenção nisso. Pode sim, ó, o proprietário tem 3 anos para, você deposita em conta, né? Aí ela deposita atrasado e não paga a multa. Então, o proprietário pode cobrar esta multa até 3 anos. Isso vale para pagamentos, para questão condominial? Condominial vale é mais rápido, né? Porque o síndico não pode ficar esperando 3 anos para cobrar essa diferença. Mas assim, você pagou parcialmente, você não pagou totalmente. Ele pode reajustar com base no valor que está nominal no contrato. E se acabou o contrato, ele não vai nem reajustar, ele vai cobrar as diferenças do contrato anterior e firmar um novo contrato com um novo valor, que vocês vão negociar. Falando em condomínio, quando o inquilino não paga o condomínio, independente se é prédio ou se é um residencial, o condomínio cobra de quem? Do proprietário ou do inquilino? Do proprietário. Do proprietário. Do proprietário. Tá, independente se tiver em contrato. O inquilino tem uma obrigação com o proprietário. Se você é minha inquilina, você deixar de pagar o IPTU ou o condomínio, estiver no nosso contrato a sua obrigação de pagar, eu posso te despejar. Aí você fala, mas eu estou pagando aluguel. Sim, mas você não está pagando o que a gente chama de acessório. Condomínio e IPTU. Tá certo. Vamos ver a pergunta da Aline? Roda aí. Oi, meu nome é Aline. Quando começa a vigorar o contrato de aluguel? A partir da assinatura do contrato ou depois da entrega das chaves? Então, sabe aquela resposta depende, que a advogada adora dar? Contrato, né? Veja bem, existem imóveis que precisam de alguma reforma. No comercial isso é muito comum. Eu posso fechar um contrato hoje que vai vigorar daqui a 5 anos. Por quê? Porque nesse período estará em reforma que o inquilino vai fazer, né? Tudo combinado. Então, as duas coisas juntas, você tem que se atentar. Assinei o contrato hoje, o contrato tem data de hoje, mas vigora a partir do dia 1º. O dia 1º tem que estar disponível a chave para você, a menos que haja uma combinação diferente, entendeu? Então, é contrato e posse, tudo junto. Normalmente é a partir da posse, da entrega das chaves. Mas, veja, pode haver situações diferentes combinadas no seu contrato. Tá bom. Vamos ver a pergunta da Adriana? Veja aí. Oi, meu nome é Adriana. Eu gostaria de saber se o proprietário pode exigir que o fiador tenha 2 imóveis. Então, sabe, isso acontece muito em imobiliária ou proprietário que é mais antigo, porque ele não se atualizou. Antigamente, a lei não permitia que você fosse executada como fiadora no seu único imóvel. Hoje já é possível. Então, o fiador basta ter um imóvel de garantia, a menos que o valor da locação seja superior o imóvel que está sendo locado seja muito caro, seja 2 casinhas, por exemplo, vamos imaginar hipoteticamente de R$30 mil e o aluguel for de 10 mil por mês, aí as 2 casinhas serão insuficientes. Entendi. A fiança é avaliada pelo valor do bem e não a quantidade de bens que ele tem. Porque se o fiador tiver um único imóvel e o contrato que ele é fiador ficar em aberto, ele vai responder com um único imóvel. Ele vai... Mesmo sendo bem de família? Mesmo sendo bem de família, porque o juiz entende o seguinte, entenda-se o judiciário, o seguinte, a interpretação é essa. Você com um único imóvel desejou ser minha fiadora. Você corre o risco de perder o seu imóvel e assim é um ato de vontade. Então, não podemos cercear a sua vontade. Assim como refinanciar um imóvel, contratos de aporte, você está com o imóvel quitado e refinancia, você coloca em risco, você vai perder o imóvel. Independente disso, o bem de família funciona, por exemplo, para dívidas, vou dar um exemplo, bancárias. Então, eu sou um banco, estou executando você e você tem apenas um imóvel. Eu não vou poder penhorar ele, né? Então, muito cuidado com a fiança, né? Tá bom. Agora a pergunta da Geni, pode rodar. Olá, meu nome é Geni. Eu gostaria de saber qual o prazo que o inquilino tem para entregar o imóvel após o vencimento do contrato. Então, se o contrato venceu, normalmente ele continua se ninguém denunciar o contrato antes. Como assim? Locação residencial, 30 meses. Aí chegando no 30º mês, eu não falei nada.
O que aconteceu? Virou por prazo indeterminado. Ele tinha um prazo e ele virou por prazo indeterminado. A partir dali, eu posso, como proprietária e locadora, pedir a qualquer momento, desde que eu avise com 30 dias de antecedência. 30 dias. 30 dias. Agora, veja bem, os contratos já tratam isso na cláusula contratual. No caso de acontecer a renovação automática, que nós chamamos que é o prazo indeterminado, muitos prevêem que o aviso deve ser de 60 dias. Mas se não houver previsão, você vai ficar com os 30 dias. Eu tenho que te notificar, a gente chama denunciar o contrato. A partir desse momento, você tem 30 dias. Vamos ver mais uma pergunta aqui, a pergunta da Laura. Meu nome é Laura e eu gostaria de saber se existe um prazo mínimo para o contrato de locação. É 30 meses. 30 meses. 30 meses, sempre então, esse prazo mínimo. Sempre esse prazo mínimo. O que a gente faz nesse caso? Você precisa de 1 ano. A gente faz uma cláusula contratual para liberar da multa, da quebra contratual, ou seja, da entrega antecipada do imóvel. Mas normalmente são 30 meses. Quais são as situações que configuram despejo do inquilino? Não pagamento de aluguel, acessórios ou quebra de cláusula contratual. Mas isso é um processo lento, não é tão simples assim tirar alguém da casa que está morando. É rápido. Hoje você tem locações com fiança e sem fiança. Sem fiador, é possível aceitar sem fiador, sim, e sem até o depósito, né, que seria a caução. Nós podemos pedir uma liminar e retirar a pessoa com 15 dias. O juiz intima da ação e já intima a desocupação voluntária aí, através de uma liminar. Hoje não é como antigamente, mudou muito. Então, inquilinos, atualizem-se. Né? E proprietários também, né? Também. Todo mundo tem que saber quais são os direitos, quais são os deveres, para que a relação seja mais amigável possível. E é né, sempre doutora? assim, você que é locatária acha caro, eu que sou locador sempre acho barato. Pois né? Então, mas hoje tem muita oferta, hoje é a época do locatário. Ah, é? Tá certo, então, tem que ficar atento às oportunidades. Quero agradecer mais uma vez a doutora Magali Suana, advogada, que esteve com a gente. Vou deixar aqui o e-mail para você fazer contato, magali@rodriguessoana.com.br. Magali, com Y, @rodriguessoana.com.br. Obrigada pela presença mais uma vez, viu? Até uma próxima. Tchau, tchau.